Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Os Estranhos Credores. Poucas vezes tive ao meu lado entidades tão belas. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia luz evangélica entre os gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente envolvida, resistia heróica ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos, impenitentes, rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova condenando, mas como quem esclarece amando em nome de Deus. Certo dia visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencer em si mesma a deficiência mais rude da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me curioso e elevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado, observando-lhe a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê do seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação. No impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria. Eu confesso que pertencia à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. Os ciúmes, o egoísmo e a vaidade. Era o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes, somente para atacar os ciúmes fulminante. Recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do movimento vicioso. Envenenava meu companheiro pelos ciúmes, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos por meio da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei
de modo invariável. Valia-me das bênçãos do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espizinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando, implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados à região menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim relegada a mim mesma. Entre problemas inquietantes e complicados, por fim, o esposo, amigo, sócio, abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me então a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade, quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superara os obstáculos utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos, e tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando os ciúmes, o egoísmo e a vaidade, no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me assim a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias das angústias, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A prestimosa amiga conduziu-me à retaguarda das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e afinal solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica, aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam a minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. E foi assim que, entre o pavor e a ansiedade, eu regressei ao renascimento terrestre. Vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que o meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou meu coração, mas eu fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra época,
veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediável. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso e 2 aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. Os ciúmes alvitrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas ao meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vaguei, mendigando, nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos que se transformaram em sentenciados adultos, cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas eu pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana sobre a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar. À vista de minha rebeldia e viciação. E tão grande é a minha alegria e é tão bela a minha noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milênios a fim de servi-los, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhes fiquei a dever pela eternidade. Do livro Contos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Provas de paciência. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permanecia na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida e suas aquisições de virtudes prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação.
quando na Terra olvidamos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para todos, entretanto não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro, Leonarda. Não desejo de modo algum induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso depende a realização. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos, assumiu compromissos graves e tornou à terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos desde criança, revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada a juventude, o plano espiritual convocou-a pouco a pouco às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes. Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonarda em desespero e revolta, em razão da invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços,
o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço mantinha-se impaciente, no repouso vivia atormentada, agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões, e Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo o que lhe não proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas ouvia importantes preleções sobre a humildade e a coragem, costumando observar: as pessoas infelizes, quanto eu, não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muito consoladores são os elementos da fé, mas eu perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louvável aquisição nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos da amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando meu auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e com inexcedível desencanto acentuou triste: que diz? Fui excessivamente provada? Mas não foi aprovada, explicou a amiga serena. Vivi com pobreza e a dificuldade, entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores, todavia, não guardou os ensinamentos. Eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Olá, meu irmão. A disposição, amiga, acentuava Cipriano Neto, é verdadeiro tônico espiritual. Não raro envenenamos o coração à força de insistir na máscara sombria. Macatadura é moléstia perigosa. Portanto, as enfermidades não se circunscrevem ao corpo físico. Quantos negócios de muletas, quantas atividades nobres interrompidas em virtude do mau humor dos responsáveis. Claro que ninguém
se deve absorver pelos malandros de esquina, mas o respeito e a afabilidade para com as criaturas honestas, seja onde for, constituem alguma coisa de sagrado que não esqueceremos sem ferir a nós mesmos. À frente da pequena assembleia, todo ouvido, Cipriano, com a graça de sua privilegiada inteligência, continuou após uma leve pausa. Na terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Nesse capítulo, eu tenho a minha experiência pessoal bastante significativa. Meu amigo calou-se por alguns momentos, vagueou o olhar muito lúcido através do horizonte longínquo, como a vasculhar o passado, e prosseguiu. É quase inacreditável, mas o meu fracasso em espiritismo não teve outra causa. Não ignoram vocês que o meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, fora convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Banhado de conforto sublime, senti que as minhas lágrimas de desesperação se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. O meu filho não morrera, mais vivo do que nunca, endereçava-me carinhosas palavras de amor, identificara-se de mil modos. Não havia lugar à dúvida. Inclinei-me então à doutrina renovadora, saciado pela água viva de santas consolações. Não sabia como agradecer à fonte. Foi aí que eu recordei as minhas possibilidades intelectuais. Não seria justo servir ao Espiritismo por meio da palavra ou da pena? Poderia escrever para os jornais ou falar em público. Profundamente reconhecido a nova fé, atendi à primeira sugestão de um amigo e dispus-me a fazer uma conferência. Anunciou-se o feito e no dia aprazado, com compacta assistência, esperou minha confissão. Seduzido pela beleza do espiritismo evangélico, discorri longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e felicitações no círculo dos meus companheiros de literatura, porém o assunto fizera-se obrigatório. Voltando à avenida no dia imediato ao acontecimento, meu esforço foi árduo para convencer os confrades de letras de que não me achava louco. Infelizmente, porém, minha decisão não se filiava senão à vaidade. Pronunciar a conferência como se o espiritismo necessitasse de mim. Admitia, no fundo, que a minha presença honrara sobremaneira o auditório e que a codificação kardeciana em mim encontrara prestimoso protetor. E desse modo, alardeava suma importância em minhas palestras novas, citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos, mencionava cientistas modernos. Quando nos encontrávamos, meus colegas e eu, no ápice das discussões preciosas, eis que surge o Eupídio, velho conhecido meu e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento. Abeirou-se de mim e estendeu-me a destra, exclamando alegre: Olá, meu irmão, meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência. Entreolharam-se os meus amigos admirados, e confesso que respondi a saudação efusiva, secamente, meneando levemente a cabeça e sentindo-me deveras humilhado. Em vista do meu silêncio, o tintureiro despediu-se, mostrando enorme desapontamento. É de sua família? Indagou um companheiro mais irônico. Estes senhores espíritas são os campeões da ingenuidade, exclamou outro circunstante. Enraiveci-me. Não era desaforo semelhante homem do povo chamar-me irmão, ali em plena avenida, diante dos colegas de tertúlias acadêmicas.
Estaria então obrigada a relacionar-me com toda espécie de vagabundo? Não seria aquilo irmanar-me a rebotalhos de gente na via pública? O incidente criou em mim um vasto complexo de inferioridade. Cegavam-me ainda velhos preconceitos sociais, e a ironia dos companheiros calou-me fundo no espírito. A ausência de afabilidade e a incompreensão grosseira dominaram-me por completo. O fermento da negação trabalhou-me o íntimo, levedando a massa de minhas disposições mentais. Resultado? Voltei a asperezas antigas e, se cuidava de doutrina, confinava-me a reduzido círculo doméstico. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que considerava inferiores. Os anos, todavia, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e ignorância, e impuseram-me a restituição do organismo cansado ao seio acolhedor da terra. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência humana. Gritos estentóricos de familiares, pavor de aperfeiçoados, ataúde e recender aromas de flores das convenções sociais. Em meio da perturbação geral, eu senti que sono brando se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias gastei no repouso compulsório. Despertando, porém, debalde, clamei por meu filho bem-amado. Sabia perfeitamente que abandonara a esfera carnal e ansiava por reencontrar-lhe o carinho. Deixei a residência antiga, ferido de amargosas preocupações. Atravessei ruas e praças de alma opressa. Atingi a avenida, onde me dava o luxo de palestrar sobre a ciência e literatura. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldade no reconhecimento. Era Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, aliado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Aproximei-me envergonhado e quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas, obedecendo a impulso que eu jamais soube explicar, apenas pude repetir as antigas palavras dele. Olá, meu irmão, meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu-me os braços contente e exclamou com sincera alegria: "Oh, meu amigo, que satisfação! Venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho." Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta, era por demais eloquentes, e não pude evitar as lágrimas copiosas. Nossa pequena assembleia de desencarnados achava-se igualmente comovida. Cipriano calou-se, enxugou os olhos úmidos e terminou. A experiência parece demasiadamente humilde, entretanto, para mim representou lição das mais expressivas. Por meio dela, eu fiquei sabendo que a afabilidade é mais que um dever social, é alguma coisa de Deus, que não subtrairemos ao próximo sem prejudicar a nós mesmos.